We bless him in the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amen. Vocês estão alegres? Are you joyful? Eu sei que esse foi um final de semana de feriado, I know that we had a holiday this weekend, celebrando o nascimento dessa nação, celebrating the birth of this nation. mas melhor ainda é estar a casa do Senhor, adorando a Ele, But better than all of that is to be here at the house of the Lord, worshiping the Lord. adorando a Ele com o coração cheio de alegria. Worshiping him with our hearts full of joy. Porque Deus ele busca um povo Because the Lord seeks for a people que adora Ele em espírito e em verdade. that worships him in spirit and truth. E a verdade é que nós, dependendo de muita circunstância que a gente passa na vida, And the truth is that because of many circumstances that we go through in life, às vezes a gente está um pouco desanimado, cansado. sometimes we are, a bit sad, a bit tired. Mas isso é a verdade. But this is the truth. Então vocês não precisam mostrar para mim que vocês estão cheios de energia, You don't need to show me that you are full of energy, mas que o teu espírito venha estar alegre em Deus. but that your spirit may be joyful in the Lord. Faz sentido para vocês? Does it make sense to you? Por mais que vocês estão sentados agora, fica com o teu espírito alerta. Even if you're seated right now, stay with your spirit alert. Que um dos propósitos nossos de estar junto One of the purpose for us of being together é para atrair uma realidade eterna. is to attract a eternal reality. E Deus está gerando isso em nosso coração. And God is generating this in our hearts. Deus está despertando isso na sua noiva. God is awakening this in His bride. Desejo pela presença. A desire for the presence. Mais do que culto, More than a service. que nosso coração venha tá com a fome para ter um encontro com Cristo. That our hearts may have hunger to be with Christ. Encontro sobrenatural com Cristo. A supernatural encounter with Christ. Então, se você puder adorar Jesus comigo mais um pouquinho, So if you may worship the Lord with me a little bit more, sentado aí onde você está, just seated as you are, só levanta suas mãos agora just nesse momento. raise your hands for a bit, Só um minutinho, mais um pouquinho. just a little bit more. Holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, sim, papai. Yes, Nós te Lord. adoramos. We worship you. We worship you, Jesus. Nós te adoramos. O Senhor tem lugar o Senhor tem espaço nesse lugar. You have space in here. Amém. Nesses últimos meses, In these past few months, nós temos recebido algumas palavras we have been receiving some words sobre como nos tornar igreja, about how to become a church, como ter a vida da igreja. how to get the life of the church. E Deus está passando todos nós como corpo, And the Lord is taking us as a body, está nos levando como corpo em lugar de mudança de mentalidade. in a place of change mentality. E dos motivos que Deus quer mudar a nossa mentalidade, And one of the reasons that the Lord wants to change our mentality, e eu preguei isso a última vez que eu trouxe a palavra, I preached it last time I had the opportunity, é porque a nossa mudança de mentalidade nos leva a ter uma mudança de comportamentos. because our change in mentality makes us have a change in behavior. E muda a forma que nós pensamos, vivemos And change the way we think and we behave, live, e também falamos. and we talk. Porque nós sabemos que as nossas palavras têm poder Because we know that our words have power para gerar vida to generate life ou morte. or death. Então, nesse mesmo espírito, So in the same spirit, nessa mesma jornada, in the same journey, o Espírito está mudando a nossa ótica como noiva, the Spirit is changing our view as the bride,
para viver e expressar o evangelho to live and express the gospel da forma que ele intencionou para nós viver e expressar. in the way that He desired for us to express and live. Então Deus está nos levando como família pela metanoia. So Jesus is taking us as a family through a metanoia. Para quê? Para nós desfrutar qual é a boa, Why? For us to be able to enjoy what is the pleasing, agradável, the good, the pleasing, perfeita vontade de the Deus. perfect will of God. Porque com a forma distorcida de pensar, nós não vamos conseguir alcançar esse lugar em Deus. Because with a distorted way of thinking, we cannot reach this place in God. Mas se nós abrir mão de coisas que nós já vivemos no passado, But if we abandon things that we have lived in the past, traumas, traumas, frustrações, frustrations, decepções, disappointments, nós vamos nos submeter ao Espírito Santo para desfrutar das coisas boas e agradáveis. we will be able to submit ourselves to the Spirit for us to experience the pleasing things Que está na perfeita vontade de Deus. that is in the perfect will of God. E para isso nós temos que abrir mão, And for that, we have to give up some things. para nós desfrutar uma das coisas que nós como família de Deus For us to be able to enjoy, for us as the family of God, precisamos nos envolver em atrair e cultivar a presença de Deus no nosso meio. we need to engage and to attract and to cultivate the presence of the Lord in our midst. Porque qual que é a vida da igreja? Because why? What is the life of the church? Se não em preparar um lugar para ele vir e habitar. If not to prepare a place for Him to come and dwell. Eu sei que por muito tempo nós ouvimos dizer que nós temos que preparar para entrar para o céu. I know that for a long time we hear that we need to prepare ourselves to get to heaven. Mas na verdade Deus está nos preparando para ele trazer o céu à terra. But actually the Lord is preparing us for Him to bring heaven on earth. E o primeiro contato com o céu na terra And the first contact with heaven on earth começa dentro de cada um de nós. starts inside each one of us. Porque o reino de Deus ele está dentro de cada um de Because nós. the kingdom of God is inside each one É o of primeiro us. lugar que o Espírito Santo começa a manifestar o reino. It's the first place that the Holy Spirit starts to manifest the kingdom. É quando nós temos um encontro com o Espírito It's Santo. when we have an encounter with the Spirit. Quando nós somos tocados pelo Espírito When we are Santo. touched with the Spirit. Não se trata só de você saber algo sobre Deus, It's not about just knowing something about God, mas é sobre ver e provar but it's about seeing and tasting que o Senhor é bom. that He's good. Então Deus está nos atraindo para um lugar de uma experiência pessoal So the Lord is attracting us to a place of personal experience que vai nos levar a viver uma vida sobrenatural. that is going to take us to live a supernatural life Quando nós atraímos a presença de Deus agora habitando em nosso meio. when we attract the presence of God and have it dwelling in the midst of us. E essa é a loucura que nós podemos desfrutar do Evangelho. And this is the craziness of the gospel. Que Deus, Ele mesmo habitando em nós, That even that God dwells in us, Ele deseja habitar no meio de nós como família. He wants to also dwell in the midst of us as a family. Quando todos nós chegamos num lugar When we all reach a place e nós temos Cristo como centro, and we have Christ as the center, uma só mentalidade, one mentality, só desejo, one desire, no nome dEle, in His name, Ele vem. He will come. E essa foi a promessa que Ele nos deu como família. And this was the promise that He gave us as a family. O motivo de nós viver igreja não pode ser a partir de necessidade ou carência. The reason for us to be a church, it must not be just because of Necessidades ou carências. necessities or Neediness. neediness, Mas tem que ser a pessoa de Cristo. but it's to be the person of Christ. Porque se chegar um momento onde as nossas necessidades, as nossas carências for supridas, Because if it gets to a moment that we don't have any more necessities or needs, nós desprezamos a família de Deus. then we start getting distance from the family of God. Nós começamos a olhar para falhas de pessoas We start to look at the people's failures, e nós esquecemos o foco
And we forget the focus. que é Cristo, That is Christ. que é a pessoa de That is Cristo. the person of Christ. Então nós como família de Deus, So us as family of God, como igreja, as the church of God, nós temos que ter uma coisa we somente em need to comum: have one thing in common. Cristo, Christ. a pessoa de Cristo. The person of Christ. Isso faz sentido para você? Does it make sense to you? Mesmo se você tiver decepções na sua vida com pessoas na igreja, Even if you have disappointments in your life with people in the church, nada pode fazer você distanciar de Deus nothing can make you get distant from God, e nada pode fazer você distanciar da família que Deus te inseriu. and nothing can make you get distance of the family that God placed you in. E eu não estou falando sobre um templo, And I'm not talking about a temple. eu estou falando sobre um povo, I'm talking about a people. um povo que tem o mesmo clamor, A people that have the same cry. um povo que tem o mesmo desejo A people that have the same desire de cultivar a presença de Deus, to cultivate the presence of the Lord, de atrair a presença de Deus para um lugar. of attracting the presence of God to a place. Isso vai nos custar abrir mão de tudo que aprendemos em nossa vida antes de Cristo. This will have a cost of us giving up on all the things we learned in our life before Christ. Para aprender com Jesus, For us to be able to learn now with Jesus, qual é o propósito de nós estarmos juntos. what is the purpose for us of being together. E eu sei que no decorrer das nossas jornadas, And I know through our journeys, muitos de nós tivemos uma experiência ruim com a religião, many of us have had a bad experience with religion, aonde pede algo de nós where something is being asked of us que não é convicção em nosso coração ainda. that is not conviction in our hearts yet. Pede coisas de nós que nós não fomos convencidos pelo Espírito ainda. People may ask something of us that we have not been convinced by the Spirit yet. Faz sentido para você? Does it make sense to Pede you? uma santidade de que Deus ainda não te pegou por dentro naquele lugar. Someone may, expect a holiness that the Holy Spirit has not convicted you of it yet. Porque o reino de Deus ele começa dentro de você. Because the kingdom of God starts inside of you. E ele começa a mudar o teu interior. Starts to change your interior. Primeiro mudando o teu desejo, First, change your desire. depois mudando os teus planos, Later, change your plans. depois mudando o teu alvo. Then change your goals. Muitas pessoas foram atraídas ao evangelho pelas necessidades pessoais. Many people were attracted to the gospel because of their needs, personal needs. Mas Jesus apresentou uma realidade maior do que necessidades. But Jesus presented a reality that is bigger than necessities. Ele disse: aquele que buscar o reino He said, those that seek the kingdom of God e toda a sua justiça, and all its justice, todas as coisas, todas as necessidades vos seguirão. all necessities will follow them. Nós vamos ser supridos e cuidados em todas as outras áreas da nossa vida. Will be fulfilled and taken care of in all the areas of our lives. Se vocês puderem abrir a Bíblia comigo em Zacarias If you can open your Bible with me in Zechariah 2:10. 2:10. We just want you. Sim, papai. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho habitar no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão um só povo. Habitarei no meio de ti e saberás que eu sou o Senhor e quem me enviou a ti. Um dos desejos de Deus é habitar no meio do seu povo. One of the desires of the Lord is to dwell in the midst of His people. Por isso que a expectativa da eternidade That's why the expectation of eternity, não é só Cristo em mim, it's not only Christ in me, é Cristo em it's nós, Christ in us, a esperança da the glória. hope of glory. Porque se tem algo mais difícil de ter em comum, Because if there is something more difficult to have in common, é um povo ter um mesmo desejo. it's for a people to have one desire. E é isso que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. And it's
it's this that the Holy Spirit is doing in these days. O Espírito Santo está tirando todos os outros ídolos do nosso The coração. Holy Spirit is removing all other idols Ele of our está tirando hearts. todas as falsas expectativas do nosso coração. He's removing all the other false expectations Para of our colocar hearts. somente um desejo em nós. To place one desire in us. E esse desejo é a pessoa de Cristo. And this desire is the person of Christ. Esse desejo é ter um encontro pessoal com Jesus. This desire is to have a personal encounter with Jesus. Você pode vir no culto mais impactante com a melhor mensagem. You can come to the service, the most impactful, most powerful message. Mas se você não tiver um encontro com Ele, But if you don't have a personal encounter with Jesus, aquilo foi uma boa mensagem e te impactou de uma forma de informativa. there was a great message, but was just information. Mas quando você tem um encontro com Ele, pessoal, But when you have a personal encounter with Him, você começa a viver uma mudança de vida. you start to live a change in your life. Então, por isso que nós não temos que convencer as pessoas da realidade da igreja. That's why we don't need to convince people of the reality of the church. Nós temos que apontar a pessoa de Cristo. We need to point to the person of Jesus. Porque Jesus vai convencer as pessoas dessa realidade de ser uma família. Because Jesus will convince the people of this reality of being a family. A nossa vida como noiva Our lives as the bride, tem que ser uma vida desesperadamente pela presença de Cristo. it needs to be a desperate life for a desperate search for the presence of Christ. Como família, nós não podemos continuar preocupando ou parando nas falhas das pessoas. As a family, we cannot keep stopping and being paralyzed by the failures of people. O nosso desejo por Deus não pode estar abaixo das falhas que as pessoas vão aparecer na nossa vida. Our desires for God cannot be less than the failures of people. Nós temos que ter a presença de Deus como nosso maior alvo, We need to have the presence of God as our biggest goal, como nosso maior foco, as our biggest focus quando nós encontramos nesse lugar junto como when we família. find this place together as family. Porque esse é o desejo de Deus, Because this is the desire of God, habitar no nosso meio. dwell in the midst of us. Ele quer falar conosco face a face. He wants to speak with us face to face. Ele quer tocar você de uma forma pessoal. He wants to touch you in a special way. Em Mateus 18, Jesus fala: onde 2 ou 3 estiver reunido o meu nome, ali eu estarei. In Matthew 18 it says, where 2 or 3 are united in my name, I will be there. Quantas vezes nós já reunimos na igreja por causa do nome de alguém famoso? How many times we came to the church and we got together because of someone famous? Ah, tem um pregador famoso que está indo lá, eu vou lá. Oh, there is a famous preacher there, I'll go there. Deus está querendo alinhar isso dentro do nosso coração. God is trying to align this inside our hearts. Ele está ali tirando os ídolos dos nossos He's corações. removing the idols inside our hearts. Porque o que nós temos que ter em comum para a presença dele vir, Because what we have to have in common for His presence to come, para que a presença dele, a promessa dele seja cumprida em nosso meio, for His presence and His promise to be fulfilled in the midst of us, tem que gerar ao redor da expectativa de ter um encontro com Cristo. it needs to revolve around the expectation of having an encounter with Christ. Em Mateus 28, Jesus fala assim: ensinando, guarda todas as coisas que eu tenho vos ordenado, e eu estarei convosco até a consumação do século. Matthew 28 talks about keeping all things that God has ordained and that He'll be with us till the end of times. E isso foi a grande comissão que ele mandou aos discípulos. And this was the great commission that He sent the disciples. Ele falou: quando vocês forem, He said, when you go, quando vocês fizerem discípulos, when you make disciples, guarda os meus mandamentos, keep my commandments, para que eu vou estar com você até o fim do século. so that I may be with you till the end of times. E os mandamentos dele é a própria pessoa de Cristo. And His commandments are the person of Christ Himself. Tá fazendo sentido para vocês? Is it making sense to you? Não se trata simplesmente de você abrir a Bíblia e saber tudo sobre ela, It's not just about you opening the Bible and knowing everything about it, mas sobre você interagir com a palavra como se Cristo estivesse ali contigo. but of you engaging the Word as Christ was right there with you.
e você ficar ali tempo suficiente and you staying there enough time para que o Espírito Santo venha te convencer that the Holy Spirit may convince you de toda a verdade. of all truth. Esse é o motivo que Jesus está gerando esse desejo em nós. This is the reason that Jesus is generating this desire in us, Para que haja uma convergência em nosso coração, so that we may have a conversion in our hearts para um lugar de unidade, to a place of unity, para um lugar onde que nós vamos unir agora junto com o Espírito Santo, so that now we may be united with the Holy Spirit, e nós possamos clamar: and that we may cry out, Maranata, vem Jesus. Maranatha, here comes the Lord. Tá fazendo sentido para vocês isso? Does it make sense to you? Deus está colocando, através do Espírito Santo, um desejo em nosso coração God is placing through the Holy Spirit desire in our hearts para atrair a presença de Deus no nosso meio, to attract the presence of God to the midst of us, para que Ele venha gerar convergência em nossos corações, um para com os outros, so that He may turn our hearts one to another, para que Ele venha habitar em nosso meio. so that He may dwell in the midst of us. E isso é o trabalho do Espírito Santo, And this is the work of the Holy Spirit, de mudar a nossa mentalidade to change our mentality para a gente desfrutar disso. so that we may enjoy all of this. E qual é o nosso papel como família de Deus? And what is our role as the family of Christ? Fazer isso da melhor forma e mais leve possível. To do this in the best way. Mais leve. With the most light way De transmitir isso para todo mundo. of expressing this to everyone, Empregando o Evangelho. giving the gospel De uma forma onde que o Espírito Santo vai convencer as pessoas do que elas têm que mudar. in a way that the Holy Spirit convinces people in what they need to change. Para viver uma vida no reino de Deus. To live a life in the kingdom of God E não na religião dos homens. and not in the religion of man, Onde tem costumes, where there are customs, tradições, traditions, que não tem poder nenhum contra a carne. that there is no power against the flesh. E Deus está nos chamando para esse lugar. And God is calling us to this place. O Espírito Santo está nos atraindo para esse lugar. The Holy Spirit is attracting us to this place. O Espírito Santo está querendo gerar em nosso coração um desespero. The Holy Spirit is trying to generate in our hearts a desperation Pela presença dEle. for His presence. Então hoje, nessa noite, So tonight, qual é o desejo que você tem pelo Espírito Santo? what is the desire you have for the Holy Spirit? Você está disposto a abrir mão de tudo para ter um encontro com Ele? Are you available to give up everything to have an encounter with Him? Junto com a família que Ele estabeleceu em Kansas City. Together with the family He established in Kansas Você City. está pronto para abrir mão dos traumas? Are you ready to give up traumas? As coisas que você quer ter controle sobre elas The ainda? things that you want to control yet? Eu não sei você, mas Jesus nos chamou para deixar tudo. I don't know about you, but the Lord calls us to leave everything. Em Mateus 11 ele fala assim: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido. Matthew 11 talks about Jesus saying, come to me, you that are tired and oppressed. Eu trarei descanso para a vossa alma. I'll give you rest. E aí depois lá na frente um pouquinho ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e me segue. And afterwards it says, those that want to come after me, just take your cross and follow me. Entenda, quando nós temos um encontro com Cristo, Understand, when we have an encounter with Christ, nós vamos aprender com Ele caminhar num lugar de leveza. we will learn with Him and walk in a place of lightness. É onde nós aprendemos a abrir mão das coisas que nós carregamos na nossa vida. It's where we learn to give up some things and walk in this lightness. Para tomar a cruz To take the cross. que nos vai levar a desfrutar da glória. That takes us to enjoy the glory. E essa cruz é uma vida de renúncia. And this cross is a life of renouncing. Não é atos religiosos para alcançar algo, It's not religious acts to reach something, mas é voluntariamente but it's to voluntarily abrindo mão de todas as coisas give up all things
que nos tira desse lugar em that Deus, take us away from this place in God, que nos tira do foco em Cristo that takes us from the focus in Christ, e às vezes nos leva a focar muito nas coisas terrenas. and makes us focus a lot on earthly things. Então Jesus nos chama para chegar até Ele, So Jesus calls us to be near Him, aprender com Ele qual é a vida de Deus. learn with Him what is the life of God. Ele vai nos ensinar a viver o verdadeiro descanso. He will teach us to live up the real rest. Ele vai nos ensinar a melhor forma de expressar a vida. He will teach us the best way to express life. Ele vai nos ensinar a caminhar de uma forma onde que nós chegamos nos ambientes e nós trazemos transformação para aquele lugar. He'll teach us to get to environments and transform environments when we get there. Mas nós vamos ser transformadores de ambiente But we'll be changers of environments, para atrair a presença de Deus para ali. so that the presence of God may be attracted to that place. Porque nós agora nos tornamos a arca de Deus. Because now we are the ark of God. Tá fazendo sentido para você? Are you understanding? Mas para isso Deus está pedindo para você abrir mão das coisas do passado. But for that, God is asking you to give up on some things from the past. O maior obstáculo para nós desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus The biggest obstacle for us to enjoy the good, pleasing, and perfect will of God é o nosso orgulho. is our pride. Porque o orgulho cauteriza a nossa mente, Because pride gets our mind stuck. endurece o nosso coração It make our hearts like a rock, e nos impede de viver a verdadeira transformação. and it blocks us from living real transformation. Nós criamos argumentos para defender coisas que nós não queremos ser diferente. We create arguments to live things because we do not want to be different. E o orgulho nos leva a impedir de viver a renovação da nossa mente. And pride tries to block us from living this renovation of our minds. E é por isso que Jesus e o Espírito Santo, através do Espírito Santo, And that's why Jesus, through the Holy Spirit, nos está levando nessa jornada de metanoia, is taking us in this journey of metanoia, para mudar a forma que nós pensamos. so that it may change the way that we think. Uma metanoia na forma de a gente ver família de Deus, A metanoia in a way that we see the family of God. que não é sobre uma religião, mas é sobre um relacionamento That is not about a religion, but about a relationship que começa com Deus that starts with God e ela se estende às pessoas ao and nosso redor. extends to the people next to us, around us. Não se trata de um rito religioso de final de semana. It's not about a weekend, religious thing to do, Mas se trata de uma vida inteira but it's about an entire life que expressa a glória de Deus. that expresses the glory of God. Amém? Amen. Vocês estão comigo? Are you with me? Cadê os assembleanos? Where are the people from the Assembly of God? Sim, Yes. nós temos que dar uma resposta correta para o que Deus está fazendo. We need to give an answer back to what the Lord is doing. Senão nós vamos perder o tempo e a estação que nós estamos vivendo. If we don't do that, we're going to lose the timing and the season we are in. No tempo que nós vivemos, In the season, the time that we're in, nós podemos ser ativadores de pessoas que vêm ter o encontro com Cristo. we can be someone that can activate people to have an encounter with God. Nós não podemos perder o tempo de mudar a nossa mente para desfrutar. Let's not lose the timing to change our minds to enjoy A transformação de ambiente que nós podemos gerar. the transformation of environments that we can create. Nós como família, nós não somos refém desse mundo. We, as the family of God, we are not victims of this world. Não importa o que está Hostages. acontecendo no mundo agora. Doesn't matter what's going on in the world. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo. We are the answer of God for Nós this somos world. a resposta de Deus para esse We tempo. are the answer of God for this season. Nós somos os transformadores de ambiente. We are the changers of environments. Nós não estamos esperando o outro para vir no nosso We are lugar. not waiting for someone else to be raised. A responsabilidade está conosco. The responsibility is upon us.
Cristo nos liberta, não é para nós fazer o que nós queremos, Christ sets us free, not for us to do what we want, mas para ser responsável pelo que Ele está but fazendo. for us to be responsible for what He's doing. E Ele está trazendo restauração por toda a terra. And He's bringing restoration to all Ele earth. está trazendo um avivamento em toda a terra. He's bringing a revival to all earth. Porque muitos são os que dormem. Because many are sleeping. Quem vai dar um grito para acordar eles? Who will scream to wake them up? Ei, acorda, povo! Hey, wake up, people! Acorda para a vida que Hey, nós fomos wake up chamados for para the expressar. life of Christ that we are called to express. Na sua área de trabalho, nós fomos chamados para expressar Cristo. In your area of work, we are called to express Christ. Na nossa família, nós fomos chamados para expressar Cristo. In your families, we are called to express Nos Christ. relacionamentos, nós fomos chamados para expressar Cristo. In our relationships, we are called to express Não Christ. espera o pastor te enviar para fazer coisas que você já foi ordenado para fazer. Don't wait the pastors to send you to do something you're already ordained to do. Jesus já te enviou Jesus already sent you como um transformador de ambiente, as a changer of environments, como um catalisador da sua presença. as someone that can catalyze His presence. O papel do catalisador é potencializar. The role of someone that catalyzes the presence of God. Então você, meu irmão, você tem que estar tuchado da presença de Deus. So you need to be filled with the presence of God. Você tem que estar cheio da glória de You Deus. need to be filled with the glory of God. Porque é assim que toda a terra se encherá de tua presença. That's Da how presença. all earth will be filled with the presence of the Lord. Tá fazendo sentido? Are you understanding? Nós estamos buscando a Deus para expressar a glória dele aqui na terra. We are seeking God so we can express His glory here on earth. Não é para mudança de uma melhora de vida financeira. It's not for, a change in our prosperity, in Mas our é- financial life. Mas é para que nós venhamos tocar essa terra. But it's for us to touch this earth Para que nós venhamos ser esperança para aqueles que não têm esperança. so that we may be hope for those that are not hopeful. Para que a gente venha ser resposta para aqueles que estão buscando resposta. So that we may be an answer for those that are lost. Para imaginar agora. Imagine now, Toda a criação all creation, espera a sua manifestação. wait the manifestation, your manifestation, A manifestação dos filhos. the manifestation of the children. Nós buscamos a presença de Cristo. We seek the presence of Christ Como família, as family, habitando no nosso meio. dwelling in our midst, Para que nós venhamos ser a expressão dessa desejo de toda a criação. so that we may be the expression of the desire of all creation. E Jesus está nos levando como família para esse lugar de mudar a nossa mente. And the Lord is taking us as a family to this place of changing our minds, De não olhar para a presença dEle, ou o nosso desejo pela presença dEle. of not looking, Para não olhar para a presença dEle to not look for His presence como um meio de conquistar coisas. as a way to conquer things, Mas de um meio para trazer transformação. but as a way to bring transformation, Começando em nossa vida. starting in our lives, Começando in our life, em nossa família. starting in our family, Começando no nosso trabalho. starting in our work, E assim nós vamos ganhar toda a terra. and we will win all the earth. Mas aqui em Kansas City, But here in Kansas City, Deus está mudando o nosso foco. God is changing our focus Para que nós venhamos parar de olhar para nós mesmos. so that we may stop looking to ourselves, Para que nós venhamos parar de olhar pelas falhas das pessoas. so that we may stop looking through the failures of people, Para que a gente venha mudar o nosso foco de esperar dos outros, so that we may change our focus of waiting from people, mas entender que a responsabilidade é nossa. but understand that the responsibility is ours. Deus está querendo que nós, como família aqui em Kansas City, God is waiting for us as a family here in pegamos Kansas a City. responsabilidade May us take the responsibility para manifestar to manifest o reino dele the aqui. kingdom of God. Nós não estamos esperando um grande pregador. We're not waiting a great preacher. Já existe um grande pregador dentro de nós. There's already a great preacher inside of us. E o nome dele é Espírito And Santo. his name is the Holy Spirit. E o Espírito Santo, ele dá testemunha de Cristo. And the Holy Spirit, He gives testimony of É ele Christ. que vai nos capacitar a fazer isso.
He will give us capacity. Não é pela sua própria força. It's not through our own strength. Então o que você está esperando, meu irmão? So what are you waiting, my brother? Abre a tua boca onde você estiver. Open your mouth wherever you are. Libere o reino de Deus que está aí dentro de você. Release the river of God that is inside of you. Deus está mudando a nossa mentalidade também. God is also changing our mentality. Para viver uma unidade. For us to live a unity Que se gira ao redor da pessoa de Cristo. that revolves around the person of Christ. Mas não ao redor de pregador. But not revolving about a preacher, around a preacher. Não ao redor de um time de louvor que toca e canta demais. Not around a great worship team. Mas sim a pessoa de Cristo. But the person of Christ himself. Isso é o que o Espírito Santo está gerando em nós. This is what the Holy Spirit is generating in us. Nós não vamos viver uma unidade se nós ficar olhando pela personalidade das pessoas. We will not live unity if we are focusing on personalities. Nós não vamos viver uma unidade usando métodos para se juntar. We will not live up unity using methods to gather. A nossa unidade só vai vir através da pessoa de Cristo. Our unity will only come through the person of Christ. Quando nós tiramos todos os ídolos When we remove all the idols e Cristo ficar no centro and Christ is at the center da nossa canção, of our song, da nossa adoração, of our worship, da nossa mensagem, of our message, da nossa vida, of our life, onde a nossa vida girar ao redor da pessoa de Cristo. where our life will revolve around the person of Christ. Porque se Cristo não for o motivo que você está aqui, Because if Christ is not the reason you're here, e talvez foi alguma pessoa, and maybe someone is at, o dia que essa pessoa te entristecer, você vai embora. maybe you revolve about a person, and then once that person disappoints you, you're going to leave. E é por isso que Jesus quer purificar a noiva. And that's why the Lord wants to purify His bride. Jesus quer purificar a motivação da noiva, God wants to purify the motivation of the a bride, intenção dessa noiva, the intention of this bride, o coração dessa noiva, the heart of this o bride, desejo dessa noiva, the desire of this que bride, seja somente sobre ele. that it may be just about Him. Só que nós vamos ter que abrir mão daquilo que Deus resiste em nós. But we need to give up resistances inside of us. E essa resistência é o orgulho. And this resistance is the pride. Deus quer gerar pessoas segundo a espécie de quem Ele é. God wants to generate people derived from the species that He is. Ele é manso e humilde. He is kind and humble. Então, se Jesus é isso, por que nós somos mais orgulhosos e prepotentes? If Jesus is that, why we are so arrogant and prideful? Sim, Espírito Santo. Deus está gerando isso em nosso coração, God is generating this in our hearts porque Ele tem algo para liberar em nosso meio, because He has something to release in the midst of us. que é a sua própria presença, That is His presence habitando dwelling, no centro da nossa canção. the center of our song. Mas nós vamos ter que tirar o nosso orgulho do caminho, But we need to remove the pride out of the way para a gente desfrutar disso. so that we may enjoy this. Amém? Amen? Eu queria convidar você essa noite, I want to invite you tonight, que se essa palavra tocou no teu coração, if this word touched your heart e você quer se aprofundar mais em Deus, and you want to go deeper in God. você talvez está pensando aí, cara, eu quero ter mais desejo por Cristo. Maybe you're thinking over there, I want to have more desire for Christ. Eu acho que eu estou um pouco estagnado. I think I'm a bit stagnated. Eu quero voltar o meu foco a Cristo. I want to go back to my focus in Eu Christ. quero voltar ao primeiro amor. I wanted to return to first love. Eu acho que eu caminhei muito distraído com as coisas I terrenas, think that I walk too distracted with earthly things. muito distraído com a estação que eu estou vivendo. Distracted with the season I'm living in. E eu perdi o foco da pessoa de Cristo. And I lost focus of the person of Eu Christ. apertei o botão automático e só estou caminhando. I pressed the automatic button and I'm just walking. Eu quero te falar que existe uma unção de Deus para quebrar esse jugo na sua vida. I want to say that there is an anointing of God to break this yoke in your life.
Mas vai depender de você. But it depends on you. Em abrir teu coração para Of viver essa opening realidade. your heart to live this reality. Sim, papai. Yes, Lord. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Sim, Jesus. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Sim, Jesus, abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Sim, outra vez. Quero me desesperar. Sim, eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. sim, eu quero queimando de amor por ti. Levante as suas vozes. Raise your Eu voice. quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Espírito Santo, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a tua doce voz. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Vamos lá, igreja. Todo mundo de pé. Cante isso a Ele. Teu grande amor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu ainda tenho fome, pois eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Eu tenho fome,
me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pois eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. pois eu tenho fome, eu tenho sede, Sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede. sede. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Oh, Jesus. Ei, um desespero nos consumir. Eu tenho fome, eu tenho sede. Ei, existe uma porção de Deus para nós essa noite. There's a portion of God for us tonight. Nós não podemos perder o que Deus quer derramar. We can't miss what God wants to release. Sim. Vou convidar você mais uma vez. I want to invite you one more time. Você quer aprofundar mais em Deus? First to dive in the Lord. Sim, vem aqui para frente. Come here up front if you Vem want. aqui comigo buscar isso que Let's Deus está come derramando with sobre me. nós. Seek the Lord deeper. Existe uma porção de Deus em cada momento There's a portion of que Christ gera uma nova vida, um avivamento. that generates life and revival. Nós não podemos perder o tempo que Deus está derramando.